Boa noite a todos, muito bem-vindos. Essa noite maravilhosa, estamos chegando ao nosso terceiro momento do encontro comigo e eu estou recebendo uma amiga muito amada, muito querida, Renata Pinotti. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, minha amiga. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz com o seu convite, estou muito feliz com o nascimento e o sucesso, né, desse curso tão lindo, tão especial. É uma honra estar aqui com você. Eu quero muito te agradecer, Renata, porque eu realmente trouxe para essa semana que se chama Encontro Comigo. E quando eu falo comigo, é eu comigo mesma, né? Você também com você mesma e cada um que está aqui consigo mesmo, né? Aquele momento, todo dia é dia da gente se encontrar com a gente mesmo e a gente ir atuando nessa aproximação de quem nós somos. Isso nunca termina, isso está sempre encaminhado. E também não deixa de ser um encontro comigo, Daniela Migliari, que estou aqui trazendo esse trabalho do abraço à sombra, o abraço à sombra nas relações, e para que eu pudesse apresentar isso para as pessoas, eu trouxe essa experiência gratuita, esse caminho terapêutico de 7 dias, e a gente trouxe uma história muito interessante, que é, você foge de si mesmo? Porque quando a gente fez a primeira divulgação da primeira turma, houve, assim, uma aderência ao curso, principalmente por conta dessa pergunta. Isso é algo que, às vezes, a gente acha que o que as pessoas estão procurando é uma coisa, e quando a gente vai ver, é outra, né? E eu fui surpresa por esse caminho, assim, de se as pessoas estavam ou não fugindo de si mesmas. Isso é algo que é muito próximo, né, desse estudo que você faz da nutrição, desse estudo que nós duas fazemos juntas, né, da Hellinger Schuller. Eu quero, inclusive, pedir agora que se você pudesse apresente aí para todas as pessoas, porque esse é um caminho que é olhar para aquilo que é, olhar para o que se apresenta, é o que nos enriquece e que traz de volta o que nos faltava, né? Fala um pouquinho da sua trajetória, por favor. Sim, eu sou nutricionista, né, eu fiz a graduação em nutrição, me formei há 20 anos já, e no decorrer do meu caminho como nutricionista, lógico que me moveu também foram as minhas experiências pessoais, como a gente vê muito no caminho da constelação, né? Então, como a nossa história pessoal acaba levando a gente para a tarefa de vida. Então, eu tenho muito contato com o alimento desde pequena, por conta dos meus pais terem sítio, né? E sempre tive esse contato com a plantação do alimento, né? Produção do alimento em si. E depois que eu comecei a atender, principalmente quando eu fui trabalhar na área de alergia alimentar, eu fui vendo que tinham dinâmicas muito difíceis nas relações com os alimentos e que não era só sobre alimento, era sobre relacionamento. Né? Durante a minha adolescência, eu acabei tendo transtorno alimentar também, que foi uma das coisas que me levou para a nutrição. E aí eu fui, né, me desconstruindo tudo que eu fui aprendendo, fui lendo, fui vendo na faculdade que era muito diferente, né, o quanto achando que eu estava sendo saudável, eu estava me desconectando da saúde. E aí eu fui compreendendo como a alimentação, ela vai muito a mais, muito além do alimento. Ela tem conexão com vínculos, né, com os nossos vínculos. Por isso atender o alimento físico, assim, é o alimento da alma, do que nutre também um todo, né? Exato. E aí, atendendo famílias, eu fui vendo que só o conhecimento sobre alimento, e mesmo quem tinha questões com peso, a dieta em si pouco resolvia. Né? E pelo contrário, o que eu experienciei na minha vida pessoal é que quando eu comecei a fazer dieta, foi quando eu comecei a engordar. Foi o contrário. Né? Porque a restrição, a exclusão, né? O não leva a compulsão. A alma não entende o não, como diz o Bert, né? A alma não ouve o não. Muito bem. E aí eu fui caminhando nisso, e aí
por conta das minhas questões pessoais, das minhas dificuldades na vida. Então, mais uma vez, né, as minhas questões, os meus emaranhamentos foram me conduzindo para a minha tarefa de vida, né? Então, eu conheci a constelação familiar em 2009, e aí eu fui vendo e falei, acho que isso vai me ajudar. Aí eu comecei a minha primeira formação em 2011, e aí em 2013, mais ou menos, eu comecei a integrar esses conceitos já no meu trabalho, e eu comecei a escrever sobre isso, comecei a já atender com esse olhar, né? Aí eu fui vendo que podia começar um pouquinho antes no atendimento às famílias, compreendendo, fui fazer a formação de doula, para já conhecer esse casal antes do bebê nascer, né? Que eu fui entrando muito mais nessa questão das famílias mesmo, né? Da concepção consciente, e como a constelação já me ajudou muito, já desde, né, desse olhar, da decisão de ter um filho, e como isso permeia todas as relações, né? A gestação, o nascimento, porque o primeiro vínculo que a gente faz na vida é com a nossa mãe. E ele se faz via nutrição. É anterior ao olhar, é anterior à história, é anterior à comunicação verbal, né? É via cordão umbilical. Então, a primeira relação de troca que a gente tem com a primeira pessoa que a gente se relaciona na vida é via nutrição. Sim. E assim, então, Renata, o que você está trazendo tem muita aderência ao que a gente já vem vivendo, que esse nosso terceiro passo hoje vem de outros dois. O primeiro foi explicando como que se dá esses mecanismos da fuga, e justamente com esse olhar que abarca tudo aquilo que a gente quer excluir, aquilo que a gente se autocondena, aquilo que a gente se machuca, aquilo que a gente quer, né, se condenar e tirar de rumo, a gente já olhou para isso no primeiro dia, né? Que as fugas fazem parte, que a gente tem uma necessidade natural e humana de fugir, que é assim mesmo, que acontece. Então, a nossa primeira visualização foi justamente isso, a gente perceber que eu fujo, e junto com isso eu vou simplesmente encontrar o que eu estou em busca quando eu fujo. Eu vou olhar para essa fuga como um elemento que vai me conduzir a esse novo lugar, né? Então, ontem a gente teve um encontro muito feliz também com o Rossandro Klinger, que a gente conversou bastante sobre o chão que nos sustenta nessa caminhada, nessa busca, né? Que é um chão de alto amor, que não adianta a gente ficar com chicote, não adianta a gente ficar se autocondenando, porque tudo isso nos trouxe até aqui, nos ajudou a sobreviver, nos deu gás, nos deu, né, assim, sustentação, seja substituindo quem quer que seja, a relação de vínculo, a relação da mãe, a gente vai até muito mais fundo nisso no meu curso, né? Mas no primeiro momento a gente olhando que faz parte, fugir, que é natural, que é humano, e como que eu posso ampliar o meu olhar a respeito das fugas. Porque nesse passo a passo a gente vai percebendo que o autoconhecimento pode ser algo fluido, leve, contínuo, né? Que não precisa virar um auto-martírio, que pode ser comigo, em companhia de mim mesma, com leveza, com amor. A gente sabe que vão ter momentos delicados, mas a gente aprende a olhar para isso. A gente aprende a desenvolver uma postura de humildade, de naturalidade, que eu aprendi muito com você, nesses ciclos que estão sempre acontecendo. A gente vai ter queda, a gente vai levantar, a gente vai ter perda, a gente vai ter ganho, a gente vai ter vida, a gente vai ter morte, a gente vai ter começo e a gente vai ter fim. E isso está sempre se renovando, né? Então, quando a gente consegue aceitar essa naturalidade nesses processos todos, inclusive das fugas, né? A gente consegue ir um pouco mais além. E eu hoje, quando pensei em te convidar, porque hoje a gente está no terceiro passo, onde a gente começa a olhar para os relacionamentos. E ontem, já com o Rossandro, a gente trouxe essa história do relacionamento tóxico, meu comigo, né? Cada um consigo mesmo, e como isso abre a porta para a gente também estabelecer relações tóxicas
com o próximo mais próximo, com o companheiro de vida, no trabalho, com os filhos, com os grupos, com o mundo, que vai ser um dos nossos assuntos aí mais adiante. Só que eu queria muito trazer você para esse universo interior, que a gente já vem conversando desde o primeiro dia, mas hoje eu quero dar um passo além, levar todo mundo com a gente para olhar um pouco mais como funcionam esses mecanismos, né, que eu fujo de mim mesma. Por que eu fujo de mim mesma? Por que nessa solidão interior eu começo a me maltratar? E aí, quanto mais eu me maltrato, mais eu tenho necessidade de fugir, né? É como se fosse aquela atitude do avestruz, que eu enterro a cabeça, né? E o que acontece? Passa um pouquinho do limite, daquela fuga que me alivia, e eu entro naquele ciclo vicioso, né? Que realmente começa a fazer mal para minha saúde física, mental, espiritual, relacional, né? E eu acredito que no todo também, porque todos nós fazemos parte desse todo, né? Então eu queria um pouco te ouvir assim sobre como que você entende esse mecanismo de fuga de nós mesmos. E pegando um gancho, né, que eu assisti no final de semana ainda, o filme maravilhoso sobre a sabedoria do trauma, né? E algo muito precioso que veio de encontro com o meu estudo desses anos todos com relação, lógico que eu estudo principalmente as compulsões alimentares, mas elas têm a mesma ordem, a mesma raiz de todos os addicts, né, de todos os mecanismos de fuga. Né? Então, não é muito tem algumas questões diferentes, mas de uma maneira geral, né, elas têm muito a mesma raiz. Addict, que você fala, é uma palavra em inglês, de uma adição. Isso. Então, no campo dos vícios, né, do trabalho, principalmente nessa área de dependência química, eles usam muito a expressão addict. E essa foi uma das chaves para mim, né? Porque por que addict? Addict vem de adição. Se eu preciso adicionar, é porque tem uma falta. Qual é a falta? Então, porque ao invés de ficar olhando só para a adição, por que a gente não olha para a pista que ela está dando? Se eu preciso adicionar, o que eu estou adicionando? O que você ganha com essa adição? O que você ganha com essa adição, muitas vezes, é a pista para o que falta. Uhum. E a raiz do que falta, geralmente esconde por trás um trauma, né? Uma dor muito profunda. Por isso eu preciso fugir. Né? E aí, do que eu fugi naquele momento? Eu fugi de algo que era muito doloroso para mim. Que naquele momento eu não consegui lidar. E às vezes, né, essa dor profunda reflete uma pessoa que eu amo muito. Então, por exemplo, né, uma criança que sofreu, vou dar um exemplo mais difícil, né, mas às vezes uma criança que tem um trauma, né, por ter uma perda muito grande, ou apanhava, né, então, meu pai fazia isso comigo, ou minha mãe fazia isso comigo, é mais fácil acreditar que eu sou mal, do que meu pai não me ama, que meu pai é mal. Então, ali a gente começa já a deixar a gente. Onde a gente vai se desconectando, né, da nossa raiz. Uhum. E tudo da nossa autenticidade. Anestesia, né, Renata? Sim. Porque se eu tô na minha autenticidade, né, se eu tô autêntica no meu ser, com toda a minha potência, eu sou dotada dos meus instintos. Então, eu consigo farejar o perigo, eu consigo dar limite, eu consigo, né? Mas quando eu me vejo desconectada disso, né? Porque geralmente no trauma você abandona esse eu, você foge de você. Uhum. Você também deixa os seus instintos. E aí a gente entra no congelamento. Uhum.
né? E nesse congelamento eu não consigo mais, então é uma anestesia. E se a gente for observar o comportamento do addict, né, o comportamento do vício, quando eu busco um vício, eu estou em transe. Eu não estou consciente. É como se você estivesse no meio daquele trauma que se congelou e você não está mais nem no momento presente. E pode ser com qualquer coisa, Renata, com alimento, com bebida, com trabalho, com jogos, como é? Com compra, com tudo, de todas as ordens. Sabe quando a gente dirige e a gente vai dirigindo e você não sabe como você chegou no lugar? Uhum. Né? Então, isso é um transe. Então, a gente, às vezes, aciona esses transes com muita facilidade. Tipo, eu faço tão automático aquilo, mas eu não estou presente, né? E presente no aqui e agora não é só presente de estou aqui no hoje. É presente mesmo, eu estou sentindo onde eu estou, né? Eu estou aqui com você, você está de azul, eu estou vendo, né? Eu estou vendo seu rosto, eu estou vendo que tem um abajur atrás de você, eu estou olhando para tudo que está acontecendo aqui. Né? Eu estou aqui, nesse espaço. É muito mais do que uma questão de tempo, é uma questão de espaço. Estou nesse lugar. Eu não estou em outro lugar. Só que às vezes vem, né, a gente tem sei lá, uma sensação, como dirigir. Você nem viu, estava ali distraída na mente, você não estava prestando atenção no caminho. Eu posso pegar um pacote de bolacha, ou, né, a pessoa vai pegar um cigarro, ou vai buscar algum tipo de outra droga, ou vai buscar o álcool, ou vai buscar, né, vai comprar, na hora que vê, nem viu. Mas, Renata, tem só a fuga e a busca pela anestesia ou tem algo ainda por trás, como um machucado que a gente faz na gente mesmo? O que tem por trás dessa... Ao mesmo tempo que a gente anestesia, parece que a gente está se ferindo um pouco, se autopunindo, não sei. Sim. Vou dar um exemplo da observação que eu fiz com relação à nutrição. Tá? Muitas vezes eu recebia no consultório, né, as pessoas, aí eu perguntava como foi essa semana, né, como você se alimentou. E é muito comum, né, a gente ouvir, eu ouvi muito, ai, eu comi. Eu comi porque eu recebi uma promoção, então eu estava muito feliz, eu comi mesmo. Saí para comemorar, tomei todas, né? Eu comi, porque eu estava muito triste, terminei um relacionamento, então eu estava muito mal, então eu comi uma barra de chocolate inteira sozinha. E aí outra pessoa, era aniversário do meu filho, eu queria comemorar, então eu comi mesmo. E aí eu fui vendo que tanto numa situação que era feliz, quanto numa situação que era difícil e triste, a pessoa comia em excesso algo que ela considerava que ela não deveria, e numa quantidade excessiva. Então, o problema não é o que você vai comer, no caso da nutrição. Exato. E aí eu fui vendo que a pessoa estava, na verdade, se punindo. Porque era um comportamento muito agressivo. Era um comportamento que gerava culpa, que gerava arrependimento, que ela ficava com raiva dela mesma depois, se justificando. Né? E aí eu comecei a ver que por trás da palavra eu mereço, na verdade era eu me puno. Então tinha uma questão de se ferir. E aí eu fui vendo que, na verdade, o que tinha por trás disso era uma falta de amor próprio. E aí eu fui associando que a alimentação, né, que é o ato de se alimentar, né, a gente pede tanta coisa boa para a vida, mas na hora de eu escolher o que da vida eu vou pegar para colocar dentro de mim, eu escolho o pior, dentro do que eu julgo pior, né, e ainda chamo de merecimento. Você sabe que é algo que te faz mal, embora te traga um prazer, né? Sim. E se a pessoa, mas é aquele prazer. Se a pessoa conseguir desenvolver esse auto-amor, ela pode continuar lidando com isso, só que com um pouco mais de equilíbrio,
Porque, assim, a gente já sabe que excluir não funciona, a gente já sabe que, né, que essa fuga, ela cumpriu um lugar na nossa sobrevivência, né? Sim. Então, como que é que a gente olha para isso de um novo lugar, na sua opinião, Renata? Uhum. O que eu tenho, né, tanto nos casos que eu atendo, né, nos casos que eu observo, trazer hábitos bons, né? E primeiro entrar em contato com o que essa adição te traz, para onde ela leva o seu olhar, que pista ela está nos dando do que realmente falta. Dentro da abertura da pessoa, no tempo dela, porque a gente, né, não vai chutar portas, eu falo, né? Porque se ela precisou de algo desse tipo, se ela precisou fugir de si dessa forma, é porque é algo que dói muito. Então, a gente não despreza esse sentimento, a gente não despreza essa busca, né? Porque, em última instância, é uma busca para preencher um buraco mesmo que tem, né? Uma dor, um vazio. E talvez aí já no olhar, né, das constelações familiares, muito possivelmente essa busca representa alguém, né, que a gente sentiu falta, que a gente precisou e que a gente não conseguiu elaborar bem. É assim? Exatamente, Dani, exatamente. E se esse foi o seu mecanismo de sobrevivência, é muito. Se eu tiro isso, é como se eu tirasse a sua defesa, a sua proteção. Então não dá para a gente simplesmente arrancar. A pessoa precisa desenvolver essa segurança de uma outra forma. Né? Então, o que eu não consigo fazer que essa adição, ou esse alimento, ou esse comportamento, né? O que isso me ajuda? Então, como ajudar essa pessoa a ter recurso para conseguir, né? Se a gente for pensar, por exemplo, eu vou dar um exemplo do alimento. Se eu como muito e não consigo perceber minha saciedade e parar, é porque eu não estou conseguindo dar esse não, esse limite. E aquilo entra e me invade. Então, isso tem muita relação também com outros relacionamentos. Eu sei, né, como você vai falar, né, durante a semana. Então, se eu não consigo dar não para um alimento, se eu não consigo chegar no meu limite com álcool ou com compra, eu também não dou limite para outras pessoas. E aí, tudo aquilo me invade. É um autocuidado que acaba que se eu não consigo me relacionar bem comigo mesma e eu perco, né? Inclusive, a gente fez uma pesquisa de autoobservação no primeiro dia com todo o grupo, perguntando para as pessoas, né, se elas conseguiam se ouvir no meio, e eu não dei esse nome de transe, eu dei o nome assim, no meio de uma crise, no meio de um processo difícil que você está vivendo. Você consegue se ouvir? E 86% disse que não consegue se ouvir e, naturalmente, não vai. Se ela mesma não consegue se ouvir, ela não vai conseguir comunicar isso aos outros também. Né? Dizer esse não para fora também nas relações. Exato. Entendi. E aí tudo isso vai, né, deixando. É como uma bola de neve, né? Aí a pessoa se sente impotente, fracassada, e cai mais um pouco. E quer fugir mais. E quer fugir mais. Então, como a gente ajuda? Incluindo, não excluindo, até porque a raiz dos addicts é uma exclusão. Eu preciso de uma adição porque tem uma exclusão. Então, eu não vou conseguir ajudar excluindo mais. Espera aí, repete isso. A raiz do addict é uma exclusão. É uma falta. Essa frase, alguém anota aí no bate-papo, gente. Eu não estou podendo abrir para perguntas hoje, porque, assim, Renata, a gente está deixando as perguntas no ambiente dos nossos grupos para que a gente possa aproveitar ao máximo as nossas aulas. Eu já te falei também que eu estou fazendo algumas visualizações ao final para que a gente traga o que a gente está estudando e falando mentalmente do corpo e para a alma. Mas, assim, é um momento muito rico, né? Se você puder abrir um pouquinho mais a compreensão dessa frase, eu acho que vai trazer uma riqueza para a gente. Sim.
Então, o que é essa falta, né? Então, se eu tenho que adicionar, é porque tem uma falta. Se tem uma falta, é porque algo foi excluído. Que algo Quem é está esse? excluído? Pode ser alguém, né? Pode ser alguém do meu sistema familiar. O Bert Hellinger observou que, por exemplo, nas adições por álcool, né? Então, no alcoolismo, era o que ele mais observou, não é uma regra absoluta, né? Então, eu faço questão sempre de frisar isso. Na constelação familiar não existe é isso. Uhum. Então, ele sempre teve o cuidado de trazer essa fala de que isso é o que ele observou na maior parte dos casos, que era quando o pai não era incluído, quando o filho não pôde amar o pai. Uhum. Então, geralmente era uma exclusão. Às vezes o pai tá ali, não é uma exclusão do tipo, não, mas meu pai nunca se separou da minha mãe, meu pai sempre esteve ali. Mas você sentia que você podia amar o seu pai? Você sentia liberdade de estar com o seu pai? Ou você sentia que amar o seu pai, estar com o seu pai, era abandonar a sua mãe? Uhum. Você sentia que era ou o papai ou a mamãe? E esse ou é uma falta, porque nós somos Z. Não ou. E, Renata, tem uma frase do próprio Bert Hellinger que ele falava assim, que mais mortal do que o vício, nesse mesmo trecho, né? Ele estava comentando do vício no álcool ou no cigarro, que mais mortal do que, né, o vício é essa falta. É esse. Sim. E aí ele recomendava, né, que quando você fosse tomar cerveja ou fumar o cigarro, que você sentisse que você estava bebendo seu pai, né, ou quem você sente nessa falta no gole, né, ou sorvendo, porque aí você se preenche daquilo e a necessidade desse substituto, que é a bebida ou o cigarro nesse caso, né, como a Renata falou, gente, é fundamental todos saberem que cada caso é um caso. A gente não fica aí, né? A gente tem padrões observáveis, mas não uma regra fixa. Cada constelação é uma constelação, né? Agora, a gente poder colocar isso para dentro faz com que aquele substituto vá se tornando aos poucos obsoleto, com naturalidade. E eu agradeço a esse objeto por ele ter representado aquilo que me fazia tanta falta, que me era tão vital. Exato. É muito lindo, né? É muito lindo, é muito lindo. Eu tenho até um caso que foi muito bonito, assim, sabe? Porque era uma pessoa que tinha uma compulsão, né, alimentar, e ela só que era pão. Eu perguntei qual é o alimento que você não consegue parar, que quando você começa, você não consegue deixar. Qual é o seu alimento difícil? Né? Ela falou para mim pão. Aí eu falei, quem fazia pão? Aí a lágrima já escorreu. Ela falou, minha mãe fazia pão. E minha mãe teve esquizofrenia. E depois que ela ficou doente, ela não tinha mais tanto contato comigo, eu não podia mais ficar muito com ela. Só que a minha memória com ela era dela fazendo pão, cheirinho do pão, que eu me sentia amada quando eu comia o pão. Então ela não percebeu, mas quando sentia aquela falta por alguma razão, o cérebro dela automaticamente fazia uma sinapse. Não. Então, em transe, porque o transe a gente é arremessado para aquele tempo, eu estou em outro lugar. Quando eu estou em transe, eu sou arremessada para um outro espaço, para um outro, né, espaço-tempo. E é como se eu estivesse lá de novo, comendo pão e sentindo. Só que como aquilo não supre a minha mãe, e aquilo não é consciente, porque a partir do momento que você faz isso consciente, você pode comer o pão sentindo a sua mãe. Aí você se sacia com um pedaço. Agora, quando isso não é consciente, eu só vou comer. Busca e quer mais, porque você não sabe o que você está buscando. É isso? Exato. Exatamente isso. Agora, Rê, imagina se uma pessoa que passa por isso resolve maldizer o pão, brigar com o pão, excluir o pão. Deve dar um nó, né? Total, porque você tirou a mãe dela. Você tirou a ponte com a mãe dela.
né? A psicanálise chama, por exemplo, chupeta, mamadeira, naninha, né, do bebê, de objeto transacional, que é a ponte do bebê, da mãe para o mundo, né? Então, assim, mas ainda é uma ponte com a minha mãe. Eu desmamei, soltei a minha mamãe, mas eu ainda tenho uma pontezinha com ela, né? Que é essa chupeta, naninha. Então, a gente não deve tirar, ninguém deve arrancar, porque a criança tem que fazer isso de uma forma natural. De uma certa forma, esses alimentos, esses vícios, eles também são uma ponte entre você e o que te falta, o que está excluído. Então, se você simplesmente arranca, principalmente de forma compulsória, sem dignidade, como acontece muito no caso das drogas, né? Onde as pessoas praticamente viram, você é um addict, você é um drogado, você tira ainda a dignidade, ele deixa de ser uma pessoa. Né? Aí você tira todas as pontes e referências que essa pessoa tem para encontrar o caminho de volta a si mesma. Uhum. Isso aí, a princípio, dá um nó, né, para quem... Porque como que você vai bem dizer, por exemplo, uma situação de uma pessoa que está morrendo por conta das drogas, por conta da bebida, né? E aí isso exige da gente, que é o que eu estou propondo nessa vivência, nessa experiência terapêutica, que é um alargamento da visão, é uma ampliação do olhar. Se eu fico fixada naquilo, eu não percebo que o objeto da fuga é um representante, é essa fonte, né? Então, lógico que existem alguns tratamentos, eu não estou aqui para falar disso especificamente, porque o nosso foco não é isso, o nosso foco nesse curso é a gente se dar conta disso, né? E, aos poucos, a gente perceber que esse autoconhecimento vai nos levar para lugares em companhia da gente mesmo e que a gente vai encontrar diferentes caminhos para poder lidar com isso. Porque se eu preciso de algo e eu começo a trazer algo mais saudável para o lugar, e aqui eu estou propondo que eu traga a nossa própria companhia, né? Eu em companhia de mim mesma, eu cuidando de mim. E, lógico, olhando com amor para todas essas histórias difíceis aos poucos, né? Olhando para a mãe, olhando para o pai. O meu curso traz isso também. Eu ainda não falei do curso, eu vou apresentar mais isso no domingo, mas são lugares que a gente precisa se reconciliar, né? Primeiro, o primeiro módulo ele trata da relação da gente com a gente mesmo, depois com o outro, qualquer outro, depois com mãe e pai, depois na vida dois, depois com os nossos filhos ou frutos e projetos de vida, né? Que também são filhos, são essa energia da criatividade em ação. E, por último, o nosso olhar para as coletividades, né? Então, está tudo interligado e é sempre esse a começar em mim, um olhar digno para mim mesmo. Que eu olhe para esses meus escapes, para essas necessidades com essa dignidade, agora que eu não fique só nisso, que eu possa também me convidar a olhar, tá bom, o que isso aqui representa para mim? Eu posso abrir um pouquinho o meu olhar? E aí eu vou aos pouquinhos, abrindo. Ah, então era isso que eu estava buscando. Ah, então era isso que me faltava. Ah, então eu posso adquirir um novo recurso para continuar olhando para essa busca. Perfeito. De novos lugares, com uma nova postura. E, principalmente, eu acho assim, que a gente entender que essas coisas são humanas, são naturais, a gente fica muito com uma mania de ser perfeito, de ser bonzinho, que a gente quer ser aprovado, a gente quer ser amado. E como a gente não consegue corresponder a essa barra, né, esse standard muito alto, aí a gente se sente falhando e quer novamente se autopunir com essas anestesias, né, que jogam de novo a gente naquela dor. Então, como que eu consigo chegar e entrar em contato com esse núcleo de dor aos poucos, com humildade e principalmente o que eu gosto de dizer,
em estado de presença. Isso. Aqui e no agora, algo vai se apresentar e a gente vai treinando essa postura do abraço à sombra, é uma postura diante da vida. O que esse fato novo quer me revelar? É como se fosse, né, uma câmera de revelação. Olha o insight que veio agora, né? Porque luz e sombra trazem um contraste, trazem uma luz correspondente, né? Olha que linda a gente sendo presenteada por esse novo aqui ao vivo, né? Então, vem essa revelação, né? Se mostra algo que eu estou ali morrendo de medo. Calma, calma. Olha um pouco mais. Abre. Aí você começa a dar aquele zoom out e forma uma imagem e você vê o que estava por trás daquela busca, né? Eu não consigo me conter. Eu vou indo. Estamos juntos. É essa soma que é linda, né? Mas é isso, é natural, é humano, não é, Renata? E assim, a gente pode fazer aos pouquinhos essas constatações. Então, assim, uma pergunta que eu acho que é muito importante nesse momento, que todo mundo deve estar se perguntando é: ok, eu não quero mais fugir de mim. Como que eu faço para entrar em contato comigo? Né? Com gentileza, com suavidade, com humanidade. É maravilhoso isso que me vem agora, uma coisa que eu falei hoje até falei hoje numa consulta que eu fiz, que a pessoa trouxe assim, não, mas eu quero me libertar, eu quero que isso acabe, eu quero me livrar disso. Eu falei, esse é o ponto. Quando eu quero me livrar, eu rejeito. Se eu quero me livrar do sintoma, é porque eu não quero olhar para o que me adoeceu, eu não quero olhar para a causa. Eu só quero arrancar o que está me sinalizando algo que eu preciso ver. Então, se livrar não é ser livre, é um limiar muito tênue. Porque liberdade é eu poder incluir tudo isso e caminhar com isso. Outra com a minha frase. humanidade. Exato, sou humana, tô aqui, é puxado mesmo, tem dia que a gente tropeça em coisas na nossa infantilidade, né? Tem dia que a gente tá madura, serena, e tudo bem, tá? Tudo faz parte, né? Então isso também faz parte de mim, essa parte também faz parte de mim. Se eu quero me livrar dessas partes, eu não tô livre. Eu vou estar sempre com medo de ser denunciada. De ser o quê? Denunciada, descoberta, revelada no sentido dessa parte se desvelar. Então eu sempre fico, eu não estou livre. Agora, se eu incluo tudo isso dentro de mim, e tudo isso sou eu, e tudo isso faz parte de mim, estou inteira. Sim, isso também faz parte. Sim, isso doeu. Sim, precisei disso. Foi assim. Foi assim. E aí eu incluo. E muitas vezes o sintoma, ele não é a causa. Então, às vezes a gente tá, né, com febre, com perda de peso, com queda de cabelo, né? E você vai no pronto-socorro, você tá com dor, aí você fica tratando o sintoma no pronto-socorro. Né? Toma remédio para dor, volta para casa, volta a dor. Toma, né? E muitas vezes, quando a gente está buscando ajuda, nem sempre a gente está buscando ajuda. A gente quer se livrar do sintoma. Mas você quer marcar uma consulta, ao invés de ficar indo no PS? Marcar uma consulta, fazer o check-up, abrir e ver o que realmente está acontecendo? Ai, tenho medo. É a mesma coisa. Então, o sintoma que você está falando especificamente é um sintoma físico, mas ele também pode ser emocional e espiritual, e é esse medo também do autoconhecimento, né? Sim. E sabe o que eu acho interessante nisso, Rê? Desculpa, só para a gente não perder esse fio da meada. Eu sempre costumo dizer que por trás de um emaranhamento familiar, por trás de um sintoma, por trás de uma dor,
tem sempre essa luz correspondente, tem sempre um reencontro, uma saudade, um grande amor a ser reconectado, né? A ser reintegrado. Então, quando a gente fala assim que mudar pode até doer, mas dói muito mais permanecer como estamos, e que essa zona de conforto, na verdade, é super desconfortável e espinhosa, né? E tudo bem, é de cada um. Cada um vai chegar e vai se mover se e como quiser, né? Agora, para aqueles que buscam esse movimento, é possível fazer isso por um caminho de suavidade, de inclusão, né? No lugar de... Porque assim, a gente vai tirando, principalmente nessa área sua de nutrição, as pessoas ficam apavoradas com as dietas, é muito pesado, restringe muito, né? E é difícil você dar sustentabilidade para isso, né? Não é viável, né? Na verdade, só reforça a causa. Então, quanto mais você exclui, você é proibida de, você não pode. Então, você continua se maltratando, você continua em sacrifício. Então, você reforça todas as dinâmicas. Você reforça a dinâmica de sacrifício, você reforça a dinâmica de exclusão, você reforça o não, você reforça a sua autopunição. Então, para você ficar bem, você tem que se punir. Né? Você então, falou dinâmica de sacrifício, o que é isso? O Bert trazia muito isso, né, a questão do sacrifício. Por amor aos nossos pais, a criança se sacrifica. Por amor aos pais, a criança, ela se sacrifica. Porque ela acredita que se ela se sacrificar, ela salva o papai e a mamãe. Então, a gente confunde muito sacrifício com amor, que o Bert chamava de amor cego. É aquele amor cheio de medo, cheio de culpa, que é um amor em sacrifício. Não é um amor que vê. Né? Não é aquele amor claro. E essa é a forma que geralmente a gente se relaciona com os nossos pais, porque a gente precisa sobreviver também, né? Se minha mãe e meu pai, por algum motivo, eles não são disponíveis para mim, disponíveis afetivamente, e isso não é muito claro para as pessoas, porque parece que o disponível é fazer. Né? Mas eu fiz, eu dei tudo que a criança precisava, comprei tudo, paguei escola. Só que a disponibilidade que a criança precisa é só isso aqui. É ser vista. Ela precisa de muito pouco. Só que isso é o mais difícil da gente dar. Porque eu preciso estar presente. E, em geral, a gente está naquele transe das nossas próprias dores e faltas. Né? Exato. E aí é que eu falo. Bem, né? Isso que eu ia falar. Tá tudo bem. Foi assim, porque a gente pode, né, por meio do autoconhecimento, ir ampliando um pouquinho as nossas possibilidades, né? E sair mais rápido, né? Porque a criança dá sintoma muito rápido. Então, eu consigo ver, opa, olha eu aqui, né, lá longe, né? Aí você já volta. Não é que a gente vai estar toda hora 100% aqui, a gente não fica, né? Mas o autoconhecimento, conforme você vai conhecendo um pouco dos seus gatilhos e desses lugares, você já não precisa mais fugir tanto. Quando você está entrando de novo, ou que você já está, sei lá, se antes você ficava naquele transe por uma semana, agora você fica por algumas horas e já para e pensa, eu conheço isso aqui, calma, o que está acontecendo? E aí vem essa parte que eu quero muito trazer aqui para a gente nesse momento final, porque voou, né? Essa live impressionante, falta só 15. Eu tenho que ter 5 minutos de avisos finais e a nossa visualização, mas assim, eu gostaria que você trouxesse, né, como que a gente constrói e ensaia, né, novas reações, novos recursos. Você pode falar um pouco disso? Olha, primeiro, lógico, né, vou dar um exemplo do âmbito da nutrição, tá? Porque é mais fácil. A gente incluir algumas outras coisas. Incluir bons hábitos. Incluir outros comportamentos. Porque você não vai sentindo tanta falta. Então, por exemplo, ao invés de tirar o pão, naquele caso,
Como eu posso incluir outros alimentos na mesma refeição? Porque tem essa questão da falta, só que também tem o hábito, tem o comportamento, que são coisas que vão reforçando aquilo, né? E aí, como eu posso incluir no hábito do dia a dia outros hábitos onde a pessoa se nutre, onde a pessoa tem atos de auto-amor? Bons filmes, bons filmes, livros, boas músicas, tomar um banho e se hidratar depois, assim, tocando no seu corpo, sentindo isso por você, né? Na natureza, respirando, pisando na grama, sabe? Se permitindo respirar. Parece bobo e óbvio isso, mas no automático a gente mal respira. Né? Se permitindo ter um tempo para você, porque a maioria das pessoas acham que nem podem. Né? Eu mesma, quando eu fui ver, eu não tirava férias de descanso há muitos anos. Eu viajava sempre, mas sempre com algum trabalho, algum curso, alguma coisa. E a hora que eu fui ver, eu não conseguia falar que eu estava de férias, descansando. Porque parece errado, né? Nossa, como? Eu mereço isso? Como que eu não estou 100% disponível, né, para ajudar, para fazer, para trabalhar, né? Como assim eu estou descansando? Quando eu me peguei nisso, eu falei, te peguei, Renata. Eu me vi assim, sabe, me peguei assim, falei, olha. E essa, Renata, é a proposta do encontro comigo, porque a gente vai desenvolver novas formas de entrar em contato com a gente mesmo, que a primeira delas é a mais óbvia, que é o encontro com a realidade, de que nós somos humanos, que é natural passar por tudo isso, né? Agora, também é natural que a gente caminhe para frente. Também é natural que a gente encontre novos recursos. O adultecer aqui agora é a gente poder, que é toda a base do meu curso, que é você, o seu próprio adulto maduro, que existe em todos nós, porque todos nós tivemos que crescer, que aprender a pagar conta, né, que sustentar, enfim, buscar uma situação, né, de adulto na vida. O que eu tiver de pontinha de adulto já pode me auxiliar a acolher a minha criança, né? Sim. E aí, conforme a gente vai vivendo esse encontro comigo, eu em companhia de mim mesma, eu me cuidando, eu tomando posse da minha vida. Ontem a gente fez uma meditação muito linda que é: eu nasci, eu estou aqui. O que você fez para ser feliz? Você nasceu, sabe? Sim. Você merece, você está aqui. E o merecer não é um merecimento vazio, é algo que a gente constrói, que a gente toma a nossa vida e faz algo com esses novos recursos, né? Maravilhoso. Sim. Bom, eu assim, queria saber se você quer fazer também algumas considerações finais, porque está chegando na hora da gente fazer a nossa visualização. E te agradecer mais uma vez pela sua presença. Gente, a Renata é uma pessoa muitíssimo competente. Lá dentro do meu curso, a gente já tem uma aula bônus dela, incrível, que foi muitíssimo comentada pela primeira turma, né, que foi o abraço à sombra e as questões do feminino, né, porque a Renata estudou muito profundamente também a ciclicidade, né, a questão da alimentação, da conexão com tudo, com o alimento, com a mãe, com a natureza e com a mulher em nós. E o René, que vai estar conosco depois de amanhã, eu acho que ele até estava aqui também nos comentários, o René, ele também vai participar e ele fez uma aula bônus sobre o abraço à sombra e as questões do masculino, né? E a Renata está sempre junto comigo lá no Instagram, tem diversas referências dela lá comigo. Então, quero te agradecer por ter topado estar conosco aqui hoje, falando desse assunto que é tão fundamental, tão estrutural para todos nós. Queria ouvir suas considerações finais. Dani, eu só tenho que te agradecer por esse espaço, por essa integração, né, por tudo que nós somamos,
porque o seu trabalho do Abraço à Sombra, ele é muito congruente, né, com esse trabalho que eu venho desenvolvendo, e é muito bonito, né, essa abertura humilde e essa forma como você dá espaço para todo mundo, né, onde você traz a gente e com isso todo mundo cresce junto. Eu só tenho a te agradecer por esse espaço. Conte sempre comigo, minha amiga. Assim, estar junto com você, somar com o seu trabalho, para mim é uma bênção, um presente imenso, né? E você também faz parte de mim, faz parte do trabalho que eu faço, né? E eu fico muito grata em ter você cada vez mais perto. Maravilha, estamos juntas, a recíproca é total e verdadeira. Então agora, gente, nesse momento em que nós tivemos esses aprendizados tão maravilhosos, né, com a Renata, com essas trocas ricas aqui, da gente poder olhar com esse amor e com essa inteireza para aquilo que nos falta. Eu convido todos vocês agora a sentarem numa postura confortável, com os braços descruzados. Vocês podem ir fechando os seus olhos, sentindo a sua respiração, se pacificando. Vamos respirar 3 vezes profundamente. Mais uma vez. E uma terceira vez. E agora eu olho para algum elemento que para mim representa uma forma de fugir. Eu olho, como já venho olhando para isso desde o nosso primeiro dia. No primeiro dia, dissemos sim. Sim. A essa fuga. Nós agradecemos pelo que ela representou para nós. E pode ser que ela já mostre agora algo ou alguém que ela representa para você. Talvez algum parente, talvez um tempo distante, talvez uma terra, um país, uma nação. Simplesmente observe com naturalidade, protegidamente. E a gente pode dizer: muito obrigada por me mostrar aquilo que me faltava, aquilo que tanto me faz falta ainda. Inspire fundo. Mais uma vez. E agora, eu vejo entrando nessa imagem novos elementos, novos recursos, novos hábitos, que não vão excluir nem tirar o lugar dessas fugas, dessas pontes. Agora a gente começa a chamar as fugas de pontes. Ou simplesmente sorriem também pelas pontes.
pode imaginar bons filmes, bons livros, algum lugar na natureza que te traz paz, você sentir o sol morno tocando a sua pele, uma brisa fresca, talvez o barulho de uma cachoeira ou do mar, uma música, um bom recurso. E agora estão vocês três se olhando. Você, aquela ponte, e esses novos recursos. Vocês três podem se aproximar e dar as mãos. E olhar uns para os outros. Um grande sim. Sim. Juntos, podemos alcançar a raiz daquilo que eu tanto busco e preciso. E que no tempo certo, no meu tempo, no meu ritmo, eu vou acessar. Pode ser suave, pode ser leve, pode ser em paz. Novos recursos. Novos alimentos de alma. Respire fundo 3 vezes. Solta o ar. Sinta no seu corpo vibrando. E mais uma vez. Sorrindo, agradecendo por essas pontes interiores que nos levarão a novos horizontes, novos reencontros. No seu tempo, você pode abrir os olhos e ir retornando para aqui e agora. Uau! Ai, bom, agora eu vou dar uns avisos rapidinho. Pessoal, quem veio aqui para a live e que não está participando do processo, vocês podem entrar aqui na descrição, que a gente vai deixar essas informações. Vou deixar aqui na tela. Para receber o material completo dessa experiência, a gente vai fazer replay a semana toda. Está também no meu perfil, não só aqui na descrição do vídeo no YouTube, mas também no meu perfil do Instagram. Tá? E quem quiser pode entrar na nossa semana terapêutica nesse endereço aqui, curso.danielamigliari.com/semana terapêutica. Amanhã a gente vai trazer um tema lindo, que é uma continuação de hoje, que é compreender como as fugas emocionais afetam a nossa relação com os outros. Na vida profissional, com os irmãos, na vida a dois, né? Enfim, com as pessoas com quem a gente se relaciona, e a gente vai estar recebendo a Mônica Clemente, que é muito amiga nossa também, né, Renata? Também da nossa formação, lá na Hellinger. E quero agradecer a todos pela confiança. E agora, logo após essa nossa live,
Para quem já está nos grupos, a gente já vai enviar para vocês algumas perguntas para a gente fixar o que a gente olhou aqui hoje à noite, que é um conteúdo de autoobservação, tá bom? E amanhã, conforme vocês responderem, eu envio, né, aquela reflexão para a gente ampliar o olhar sobre essa nossa continuidade, esse nosso caminho que está tão bonito. E amanhã vamos para o quarto passo, mais inteiros, mais conciliados, né? E mais em companhia de nós mesmos. Renata, toda gratidão, viu, querida? Eu que te agradeço. Boa noite a todos, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, Boa tchau. noite.